Olá! Hoje nós vamos mergulhar na profundidade do terceiro mandamento da lei de Deus. E vamos ver que ele é muito mais do que uma simples regra. Ele é um preceito sagrado que ordena toda a nossa existência em direção ao divino. Para a gente começar a nossa reflexão, essa citação já dá o tom perfeito, não é? A gente não está falando de um fardo, de um peso, mas de um dom, de um verdadeiro refúgio para a alma. É com essa perspectiva de presente, de dádiva, que vamos explorar a riqueza desse mandamento. Nossa meditação vai seguir 5 passos, uma pequena jornada. Primeiro, vamos entender o mandamento como uma ponte. Depois, vamos buscar suas raízes lá no Antigo Testamento, ver sua plenitude em Cristo, entender o modo prático de santificar o dia e, por fim, alcançar seu significado espiritual mais elevado. Então vamos lá, começando pela primeira parte da nossa reflexão. Vamos analisar a posição única que este mandamento ocupa na arquitetura de todo o Decálogo. A profundidade dessa ideia é impressionante. Pensa bem, o terceiro mandamento não trata só de Deus, nem só do próximo. Ele santifica o próprio tempo, criando um ritmo sagrado de trabalho e de repouso que, de fato, conecta o céu e a terra. Ele estrutura a vida humana para espelhar a ação criadora de Deus, unindo o nosso culto vertical a Ele com as nossas obrigações horizontais com os outros. Agora vamos avançar um pouco mais. Vamos explorar as raízes teológicas do sábado lá na Antiga Aliança, porque é ali que a gente encontra os fundamentos do nosso repouso sagrado. Olha que interessante essa tabela. Ela mostra pra gente duas motivações diferentes, mas que se completam para o sábado. Lá no Êxodo, o chamado é para lembrar, zahur em hebraico, o descanso de Deus na criação. É um olhar cósmico para o Deus Criador. Já em Deuteronômio, o chamado é para guardar, chamor, lembrando da libertação do Egito. Aqui o foco é histórico, social, no Deus libertador. Juntas, essas duas visões nos dão uma compreensão muito mais completa. O sábado, então, não tinha um significado só, mas várias camadas. Era, sim, um memorial da criação e da libertação, mas ele também apontava profeticamente para o futuro. Era uma figura do repouso de Cristo no túmulo e, mais ainda, uma prefiguração daquele descanso eterno que todos nós esperamos um dia encontrar em Deus. Isso tudo nos leva a um ponto de virada fundamental na história da salvação: a transformação do sábado judaico no domingo cristão. Como e por que isso aconteceu? E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender bem. Não se trata de uma abolição, mas de um cumprimento, de uma plenitude. A essência do mandamento, que é a necessidade de consagrar um tempo a Deus através do culto e do repouso, essa essência permanece intacta. O que muda é o dia, justamente para celebrar a nova e definitiva realidade que Cristo inaugurou. Mas por que a mudança para o domingo, especificamente? As fontes nos apresentam 3 razões teológicas muito fortes. A primeira, e mais importante de todas, a ressurreição de Cristo, a nova criação. A segunda, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, que foi num domingo, e marcou o nascimento da Igreja. E a terceira, a prática dos próprios apóstolos, que desde o comecinho estabeleceram o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Ok. Agora que a gente já entendeu a teologia por trás da mudança, vamos para a prática. O que significa concretamente viver este mandamento hoje? A pergunta central é essa, né? O que essa palavra, santificar, realmente exige de nós? Porque não é um conceito passivo, de deixar acontecer. É uma ação deliberada. A santificação do dia, na verdade, tem 2 faces que não podem ser separadas. De um lado, uma obrigação positiva, que nos chama à ação, ao culto. É o que devemos fazer. Do outro lado, uma obrigação negativa, que nos chama a parar certas atividades para criar espaço para o sagrado. É o que devemos evitar. É como esvaziar o dia das preocupações do mundo para poder preenchê-lo com as realidades de Deus. E no coração da obrigação positiva está o santo sacrifício da missa. É o ato de culto mais perfeito que existe. Mas além da missa, o dia é um tempo privilegiado para a oração, para a meditação, para o estudo da doutrina. E esse culto a Deus precisa transbordar em caridade, através das obras de misericórdia, que são a expressão concreta do nosso amor a Deus no serviço ao próximo. É fundamental a gente entender isso aqui. O repouso dominical não tem nada a ver com preguiça, com ociosidade. É uma libertação sagrada. Quando a gente para com os trabalhos sérvis, aqueles que têm como fim o lucro material, a alma se desocupa do que é terreno para poder se ocupar do que é eterno. É uma liberdade para Deus e não apenas uma liberdade do trabalho.
E para sermos bem práticos, essa tabela ajuda a resumir o princípio. Geralmente, se proíbem as obras servis, que são aquelas que visam a produção material e nos distraem de Deus. Por outro lado, se permitem, claro, as obras de caridade, os serviços essenciais e urgentes, as atividades ligadas diretamente ao culto e, como não poderia deixar de ser, o descanso honesto e o tempo de qualidade com a família. E essa citação, nossa, ela oferece uma perspectiva crucial. A maior ofensa contra o dia do Senhor não é o trabalho em si, mas qualquer coisa que afaste a alma do amor de Deus. O pecado é a verdadeira profanação, porque ele ataca a finalidade última do mandamento, que é a nossa união com Deus. E agora, finalmente, a gente eleva a nossa meditação. Vamos juntos contemplar os significados espirituais mais profundos, mais altos, que estão contidos neste mandamento. É como se o mandamento nos guiasse por uma escada de repouso, sabe? No primeiro degrau está o repouso moral, libertar a alma do pecado e viver na graça. Subindo, a gente encontra o repouso contemplativo, que é aquela paz que a alma sente ao se deleitar em Deus. E, lá no topo, está o repouso final. O nosso descanso do domingo é uma prefiguração, uma pequena amostra do céu. E existe uma palavra teológica perfeita para isso: antegozo. Significa literalmente um antegosto, uma antecipação. Cada domingo em que a gente se esforça para santificar o dia é, de fato, um antegosto, uma participação sacramental na alegria que nos espera. A gente vive aqui na Terra um fragmento da realidade do céu. E assim, a gente chega a uma conclusão belíssima. O domingo é uma Páscoa semanal. Em cada domingo, celebramos a ressurreição, renovamos a nossa esperança e participamos sacramentalmente da vitória de Cristo. É o coração da fé cristã, celebrado a cada 7 dias. E a gente conclui com esse pensamento: santificar o dia do Senhor é muito, muito mais do que só seguir uma regra. É abrir uma janela para a eternidade. É experimentar já agora um vislumbre da paz e da alegria do reino dos céus, antecipando o nosso destino final, o repouso eterno na presença gloriosa de Deus.